Então, pessoal, uma boa noite a todos os participantes que estão assistindo a nossa reunião virtual, né, de encerramento e apresentação de resultados da terceira etapa do Projeto Lidera. Encerramento e apresentação de resultados da terceira etapa do Projeto Lidera. Antes da gente começar, né, eu gostaria de pontuar alguns lembretes para a gente evitar problemas de áudio ruim. Pedimos que todos mantenham os fones desligados quando não estiverem falando. Pedimos também para ficarem atentos, quem for falar, né, ao tempo de fala de cada um, para não comprometer o andamento da reunião. Isso para os convidados que vão apresentar o trabalho hoje. Para os participantes, de uma maneira geral, a gente gostaria de pedir que, em caso de autoridade e entidade aqui presente, por favor, se identificar no chat, para criar um ambiente favorável ao diálogo entre o público que participa com os representantes do projeto, lidera a reunião. Quem tiver interesse pode enviar perguntas pelo chat, e nós vamos tentar responder todas elas, mas se isso não for possível, serão respondidas posteriormente. Vale ressaltar, né, que o programa Lidera é uma parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, de Nova Lima, o SEBRAE-MG, com a contribuição da ABRID Comunicação e Desenvolvimento Social, e apoio da Fundação do Cabral, Fundação Getúlio Vargas, Emater, Senar e o Senai, além dos consultores Fábio Veras e Rogério Moreira e secretarias municipais. Durante essa terceira etapa, o Projeto Lidera ofertou capacitações a agentes locais de transformação e engajou Nova Limense na construção de uma visão de futuro comum, concretizada na proposta de um plano de desenvolvimento para o município. Hoje, vamos conhecer o resultado dessa co-construção. E aí, gostaria de convidar a Clausi Gomes, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, para dar as boas-vindas aos participantes. Boa noite. Espero que todos estejam passando por essa pandemia com saúde, resiliência e esperança. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro da terceira etapa do Projeto Lidera. Na pessoa do Anderson Freitas, do SEBRAE, cumprimento todos os parceiros deste projeto. São eles: SEBRAE-MG, Senai, Fundação Dom Cabral, BRID, Rogério Moreira Consultoria, Corp Labs, Emater, Senar, o professor Anderson Santana da Fundação Getúlio Vargas, o Comida de Boteco, Layback Park, Projeto Trilhas, Instituto Mani, Artes da Terra e instituições que foram representadas nas mesas de debate por suas lideranças, bem como as secretarias municipais de Educação e da Cultura. Na pessoa do Juninho Valdir Salvador Júnior, consultor de projetos da Prefeitura, cumprimento todas as autoridades e servidores públicos presentes. Na pessoa da Liliane Lana, diretora da BRID Comunicações, cumprimento todas as pessoas que participaram da organização e das capacitações do Projeto Lidera, bem como os empresários e sociedade civil presente. Obrigada a todos pela presença. Inicio destacando que o Projeto Lidera é de vanguarda no município, assim como é o nosso atual prefeito Vitor Penido, moderno, empreendedor, inovador, democrático e integrador. Este projeto representa o que de mais moderno existe na promoção e gestão do desenvolvimento de território, chancelado pelo SEBRAE-MG. Estamos finalizando este mandato entregando uma cidade com mais capital empreendedor, mais liderança engajada, mais empregos formais, mais intermediação de mão de obra para o mercado de trabalho, mais pessoas capacitadas, mais dinheiro de compras públicas circulando e fortalecendo o comércio local, políticas públicas de desenvolvimento econômico consolidadas, sistema de inovação municipal implantado, conselhos de desenvolvimento econômico e inovação com seus respectivos fundos municipais com saldo de 5 milhões. E o Lidera como promessa de governança de todo esse desenvolvimento. O encontro de hoje tem como objetivo principal
celebrar e disseminar os resultados alcançados nessa terceira etapa do projeto Lidera, apontando os encaminhamentos futuros e prestando contas à sociedade sobre os efeitos desta iniciativa. Esperamos ter também alcançado a promoção de avanços individuais e coletivos, uma vez que o projeto vislumbrou articular a formação de rede visando a abertura de espaço para novas lideranças no município, sejam elas política, social, religiosa, esportiva, de bairro, juventude, mulher cultural, empreendedora de inovação, de educação, dentre outras. Vale resgatar que nas duas fases anteriores aconteceram o curso de liderança para o desenvolvimento local, realizado em parceria com o SEBRAE-MG, com foco no amadurecimento do líder, tivemos 27 participantes. O pré-fórum, que foi uma aula com o computador Watson da IBM na Fundação Dom Cabral, para aproximar lideranças da tecnologia de gestão empresarial. Tivemos participantes. E o fórum, o futuro do trabalho e seus desafios, para promover o diálogo com a sociedade sobre as implicações dos avanços tecnológicos nas relações trabalhistas e no futuro do trabalhador. 95 participantes. Nos últimos meses, a nossa consultoria BRID trabalhou a terceira etapa do Lidera, diante de todas as dificuldades impostas pela pandemia e período eleitoral. Com muita eficiência, executou a proposta de trabalho contratada de forma competente e realizou todas as entregas previstas dentro dos prazos acordados. A toda a equipe da BRID, nosso reconhecimento, parabéns e gratidão pelo profissionalismo. E neste cenário, o projeto Lidera seguiu ofertando capacitações a agentes locais de transformação e engajou novalimenses na construção de uma visão de futuro comum concretizada na proposta de um plano de desenvolvimento para o município, onde os participantes, como lideranças locais, serão os protagonistas da execução. Então, lidera. É hora de liderar. Protagonistas se articulando como desenvolvedores humanos e socioeconômicos. Esta é a expectativa para a quarta etapa do projeto Lidera. A sociedade civil protagonista desta cocriação da visão de futuro comum, que hoje entregamos à sociedade. A partir de agora, está na mão de vocês. Fomentamos a construção do protagonismo. Esperamos ter ampliado conhecimento e técnica para articularem, liderarem e serem agentes de transformação e inovação na comunidade que integram, e atrair mais seguidores, mobilizar, crescer e, consequentemente, desenvolver e fortalecer o nosso município. Atuamos na identificação, mobilização, qualificação e integração de lideranças existentes. Acreditamos que articulamos para que se tenham novas lideranças no município, para potencializar a promoção de um ambiente favorável para o desenvolvimento de suas regiões com áreas de atuação, integrando o setor privado, o setor público e representantes da sociedade civil organizada ou não, através da metodologia utilizada e desenvolvida em parceria com o SEBRAE-MG, que teve eixos de abordagem que valorizam a diversidade humana, social e econômica de Nova Lima. Hoje, através de vocês, iremos conhecer e apresentar a toda a sociedade o resultado deste trabalho que não acaba aqui. Muito pelo contrário. Agora ele ganha mais movimento e ação desejada, planejada e acordada pelos participantes. Para nortear você sobre as próximas etapas do projeto Lidera, informo que neste momento de transição de governo, o projeto já foi repassado ao Comitê de Transição,
Vocês poderão ter a iniciativa, a partir da posse do prefeito eleito, de procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para trabalhar e iniciar a articulação, a fim de dar continuidade aos projetos criados durante este período e Oficina do Futuro. Parabéns a todos vocês que participaram de forma engajada e estão dispostos a fazer a diferença na sociedade. Agradecemos a importante parceria do SEBRAE-MG e demais parceiros citados. Agradeço imensamente toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Agradeço ao amigo e parceiro Juninho, Valdir Salvador Júnior, e ao consultor Rogério Moreira, que em todos os momentos estiveram ao nosso lado, promovendo o desenvolvimento local. Obrigada. Com você, Paulo Henrique. Obrigado, secretária Clauzi. Dando sequência aqui, né, na contextualização do projeto Lidera a Terceira Etapa, eu gostaria de convidar a diretora da BRIT Comunicação e Desenvolvimento Social, a Liliane Lana, para apresentar sobre esse trabalho realizado, né, nessa terceira etapa. Obrigada, Paulinho. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês. A gente sabe que dia 29 de dezembro, 19 horas, tem que ser muito guerreiro para estar participando de uma reunião, né? Mas a gente fica muito feliz de ver algumas pessoas que estão conosco nessa noite e que acompanharam o processo ao longo desses últimos meses, né? Eu não vou citá-las para eu não incorrer no risco de deixar alguém de fora, mas a gente formou um grupo muito integrado, né, de pessoas que estavam bastante dedicadas à proposta do projeto, seja na etapa de capacitação, seja na etapa de construção dos planos que a gente vai mostrar aqui. Então, antes de mais nada, eu queria expressar a gratidão, né, em nome da BRID, mas também vou me dar aí o espaço de agradecer a essas pessoas em nome da Prefeitura também, porque se não fossem essas pessoas conosco, o projeto não faria o menor sentido, né? E como a Clauzi já destacou, foi um momento desafiador em função de pandemia, com a infodemia que a pandemia nos trouxe, né? E também a proximidade do período eleitoral ou a realização do período eleitoral que foi no decorrer do projeto. Mas, enfim, vamos agora, então, eu vou fazer um compartilhamento breve aqui de um histórico, um resgate para contar essa história. Estou vendo aí o Juninho, que chegou com a gente. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Então, vamos lá. Vou resgatar aqui, lá no início, a gente buscava, com o Projeto Lidera, responder algumas perguntas. Que lideranças do município a gente ainda não conhecia, não tinha identificado? O que a gente precisava fazer para desenvolver o município? Quais seriam esses gargalos? As prioridades? E em que a gente deveria se capacitar, né, enquanto cidade, para promover esse desenvolvimento? O projeto foi idealizado considerando essas 5 etapas e hoje a nossa ênfase está nessa 5ª etapa, que a gente chamou de pós-operacional, em que a gente prevê esse encontro de prestação de contas, de apresentação de resultados do projeto à sociedade. Por onde que a gente começou tudo? No primeiro momento, a gente fez um processo de entrevistas, 51 entrevistados, numa pesquisa qualitativa com amostra intencional. O que isso significa? Não nos importava a quantidade de entrevistados, mas a qualidade dessa amostra. Então, a gente salpicou, né, o território, buscando ali homens e mulheres de segmentos distintos, de realidades distintas, áreas de residência e atuação também diferenciadas, buscando trazer uma leitura que fosse compatível com isso que a Clauzi comentou, né? Homens, mulheres, líderes religiosos, pessoas da cultura, da educação, do meio empresarial, enfim, o mais diverso possível. A gente realizou essas entrevistas do dia 13 até o dia 31 de julho.
E a partir das entrevistas, então, é que a gente começou a estruturar o que seriam as entregas efetivas do Lidera. Opa. A equipe envolvida, né, nessa etapa das entrevistas era eu, a Nízia Werneck, que é professora da Fundação Dom Cabral, o Paulo Henrique, que está aí com a gente, né, que é nova-limense também, a Nízia também é nova-limense, ela reside no Alphaville, Paulinho é nascida em Nova Lima, né, e eu resido aqui na sede, mas não nasci aqui, mas já tem uns 20 anos que estou por aqui, e a Maria Inácia, que também é da equipe BRID, mas hoje ela está de férias. Bom, nesse movimento da pesquisa, a gente perguntou às pessoas o que é uma cidade desenvolvida, né? E então elas trouxeram para a gente algumas respostas que nós agrupamos aqui nesse círculo central. Basicamente, o que elas disseram? Uma cidade desenvolvida, ela tem uma visão compartilhada de futuro, baseada nos direitos humanos e nos valores de participação e equidade. Ela desenvolve e potencializa sua capacidade econômica, assegura condições para um presente e um futuro melhores e garante serviços urbanos de qualidade. Então, isso é o que as pessoas entendem como uma cidade desenvolvida. E verificando aqui pela... Engraçado, meu computador ele está travando. Pronto. Desculpa aí. Pegando aqui por essa nuvem de palavras, a gente vê que, nesse entendimento das pessoas, a cidade desenvolvida é aquela que é pensada para as pessoas, né? Porque a gente tem aí as palavras mais citadas nas entrevistas: pessoas, população, qualidade, saúde. Então, estão postas aí as prioridades na perspectiva dos nossos entrevistados. E aí a gente perguntou para essas pessoas também como desenvolver o município. E aí nos foi trazida essa perspectiva da relevância de diversificar a economia, né? Com um entendimento de que, por exemplo, as barragens são um ponto de preocupação na conformação dessa cidade desenvolvida, mas entendendo que a gente precisa trazer empresas dos setores de inovação, tecnologia e serviços, e uma crença no potencial do turismo cultural histórico, de gastronomia, de aventura, de entretenimento. Então, tem um desejo de ver esse segmento crescer. Também as pessoas nos disseram que as políticas públicas deveriam estar voltadas para a capacitação de pessoas, a fim de gerar mais oportunidades de trabalho, políticas públicas para os empreendedores de pequenos negócios e de sensibilização para o consumo local. E, por fim, também a necessidade de construir um planejamento com grande diálogo, respeitando vocações de cada região como preparação paralela à mineração. Então, visto isso, a gente foi colocar mãos à obra para estruturar as entregas do Lidera. E a primeira coisa, então, foi criamos oportunidades de capacitação dessas pessoas que nós entendemos como agentes de transformação local, que nas palavras do Rogério Moreira, que está aí conosco, né, a gente buscou as pessoas que são líderes formais, reconhecidos, e os líderes não óbvios também. Quem são essas pessoas que não ocupam uma função relevante, mas elas são muito influenciadoras e promotoras, né, de desenvolvimento. Nessa história, então, de capacitar, a gente criou 6 comunidades temáticas, que são nesse perfil aqui. Era uma comunidade voltada para a formação de lideranças, a outra para fortalecimento da agricultura familiar, empreendedorismo, negócios digitais, serviço público, economia criativa e entretenimento, que são aqueles ganchos que a gente achou na etapa de entrevistas. Nós oferecemos 19 capacitações, apesar, né, tudo em função da pandemia, tudo virtual. Nessas 19 capacitações, nós reunimos 194 inscrições,
não conseguimos manter o processo de inscrição o tempo todo, porque acontecia das pessoas se confundirem entre o link de inscrição e o link de participação. Então, chegou um momento do projeto que a gente abortou a ideia da inscrição e a gente só divulgava o link de participação. E tivemos, então, 165 participantes envolvidos nessas 19 capacitações. E aqui, assim, num apanhado rápido, que capacitações foram essas? Então, na comunidade de formação de lideranças, a gente teve 5 encontros com a professora Nízia Werneck para a formação de agentes transformadores. Então, as datas, né, estão aí nesse quadrinho verde, com as temáticas, num percurso, né, que foi construído visando essa formação dos agentes transformadores. Tivemos também uma palestra com o professor Humberto Falcão, da Fundação Dom Cabral, falando da perspectiva do planejamento territorial. Como fazer o planejamento, quais os gargalos, a importância da flexibilidade desse planejamento. O resultado nessa comunidade foram, então, 6 encontros com 50 pessoas inscritas e 30 participações. Na comunidade de agricultura familiar, nós realizamos um único encontro. Ele foi uma parceria, né, da Emater e do Senar, mas sobretudo da Emater, em que a gente buscou que a Emater e Senar se apresentassem para que as pessoas vocacionadas para o trabalho com a agricultura familiar pudessem conhecer de que formas utilizar os serviços oferecidos pela Emater. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Nessa, a gente teve 14 inscritos e 11 participações. Na comunidade de educação, foram 5 encontros ofertados. Nesse card à esquerda, tem a programação que a gente construiu com a professora Lúlia Queiroz. Ela é pedagoga, professora por longos anos também na Fundação Dom Cabral. E ela trouxe um conteúdo fabuloso, né? E além da professora Lúlia, nós tivemos uma oportunidade com 2 parceiros do Senai, falando sobre políticas públicas e educação profissionalizante. Então, ao todo, foram 5 encontros, com 43 inscritos e 20 participações. Na comunidade de empreendedorismo, o nosso parceiro âncora foi o Sebrae, parceiro o tempo todo, o Sebrae. E aqui a gente ofereceu 2 encontros, falando, né, de tendências do varejo mundial e sobre liderança empresarial. 29 pessoas se inscreveram e tivemos 35 participações. Na comunidade Negócios Digitais, ela foi ancorada pelo Fábio Veras, que também é parceiro importante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foram 3 encontros com o Fábio Veras, 14 inscritos e 32 participações. E também conteúdo, assim, gente, aliás, eu não posso dizer isso só em relação à comunidade de negócios digitais. Os conteúdos dessas comunidades, eles são muito bons. E eu quero convidar vocês que não puderam acompanhar, depois eu vou colocar no chat, no YouTube da BRID, todos esses conteúdos estão disponibilizados. A gente gravou tudo, e está tudo disponível para quem quiser assistir no momento que quiser, né? E isso está no YouTube da BRID, porque, em função do momento eleitoral, os canais da prefeitura não podiam ser utilizados, né? Então, esse foi o recurso que a gente achou. Na comunidade de serviço público, a gente teve um encontro com 35 servidores públicos, para conversar sobre como criar uma cultura integradora a favor de Nova Lima, né? Porque a gente estava preocupado em trazer o servidor público para dentro dessa conversa. E aí a gente contou com a participação do Rogério Moreira, que está aqui conosco, e do professor Anderson Santana. E, por fim, na comunidade de economia criativa e entretenimento, foram 2 rodadas de conversa, em que a gente teve, né, a participação de pessoas da cidade. Então, na primeira, em que a gente falou sobre eventos, gastronomia e cerveja artesanal,
A gente contou com o Felipe, da Comida de Boteco, o Fred Barros, que é do Festival Internacional de Cerveja e Cultura, e a Daniela Martins, do Instituto Mani, lá de Macacos, que foi parceirona da gente o tempo todo no projeto. E o outro encontro foi voltado para cultura, memória e esportes de aventura, em que a gente teve a Tatiana, secretária de Cultura, a Cláudia, do Artes da Terra, e o Fred Lana, do Projeto Trilhas. Foram 16 pessoas inscritas e 13 participantes. E, terminada essa etapa de capacitações, a gente, então, deu início à Oficina do Futuro, né? Que é um projeto já consolidado do SEBRAE, uma metodologia extremamente bem desenvolvida. Não vou falar sobre ela, porque a gente tem aqui as pessoas mais indicadas para contar sobre a metodologia e sobre os resultados alcançados, né? Mas o que eu vou destacar é que a gente teve 19 encontros, entre encontro de lançamento e depois as comunidades temáticas se reunindo. Tivemos 20 inscritos no primeiro momento, mais 47 participações entre eventuais e permanentes, né? E esse grupo conseguiu construir o Plano de Desenvolvimento de Nova Lima, que é, então, a nossa entrega final nesse percurso do Projeto Lidera em sua terceira etapa. Então, eu passo aqui a palavra para o Anderson, do SEBRAE, né, para que ele possa nos ajudar aí no entendimento desse processo da Oficina do Futuro. Muito obrigada, gente. Ok, Liliana, obrigado. Boa noite a todos. Muito feliz por esse momento aqui, né, de a gente está concluindo mais uma etapa de uma agenda que o município nos demandou, né, que é o SEBRAE e outros parceiros como a BRID. E dentro do tempo que eu tenho aqui, fica até mais fácil a minha fala, por um lado, depois que a Clauzia e a Liliana já se manifestaram, porque elas conseguiram retratar muito bem o que foi esse trabalho até aqui e os desafios que ele nos reservam, né, para frente. Então, boa noite especial aqui ao Juninho, né, um grande parceiro do SEBRAE, a pessoa que eu conheci recentemente na minha jornada de atendimento a Nova Lima, e já me tornei também uma pessoa que reconhece muito da sua liderança, do seu trabalho, né? Você é uma referência, de fato, para todos nós que militamos e queremos pensar num mundo melhor e acreditamos nisso. Queria parabenizar aqui, acreditar todo o trabalho, a Clauzi, né, através do seu comando, toda a sua equipe, com muita competência, e Rogério, Fernando, Antônio, todo mundo que sempre se envolveu, não só nesse trabalho do Lidera, que é a pauta de hoje, mas em outras frentes. Meu reconhecimento, a competência, a parceria de vocês, o tanto que vocês se envolveram para buscar sempre o melhor dentro da pasta do desenvolvimento econômico e trabalho. A BRID, né, a Liliana, que a gente já conhecia de outras frentes, de parcerias com o SEBRAE, e a gente acabou se cruzando agora novamente numa jornada, muito feliz por isso. Ela e toda a equipe, Paulinho, né, e as meninas, assim, a gente está muito feliz, agradecer vocês pela competência. E também a Edna, né, que vai falar logo após, para me suceder aqui, né, na fala, que é uma amiga também aqui do SEBRAE e que esteve com vocês aí nessa frente de trabalho. O que eu posso trazer para vocês é reforçar mais uma vez, né, todas as oportunidades que eu tenho de que vocês contem sempre com o SEBRAE. Serviço de apoio à micro e pequena empresa. Para a gente apoiar, a gente tem que ser demandado, né? E quando a demanda ela vem legitimada, quando a demanda vem organizada e vem assinada pelas lideranças, com base no trabalho metodológico, quando a Liliana traz como que foi pensado mapear algumas pessoas que pudessem ter uma representatividade de um território tão difícil de se pensar uma agenda de desenvolvimento econômico. O Juninho, ele sempre traz as provocações dele, as contribuições e reforça tanto que é desafiador, mas necessário. E a gente espera que com esse trabalho, né, vocês, participantes, que são aqui os nossos anfitriões, na verdade, né, e cabe vocês agora dar as mãos juntamente com todos nós aqui, que somos entidades de apoio, prefeitura, SEBRAE, BRI,
os protagonistas são vocês, né? Isso não é uma retórica, né? Isso não é uma fala bonita, isso é um fato. E vocês, né, tem a Daniela do Instituto Mani, que eu já conheço também, a gente fica muito feliz por essa participação, por essa construção de outras pessoas que vieram e deram a oportunidade de conhecer um pouco mais do SEBRAE, da próprio trabalho da Prefeitura e da BRI, de ver que pode também se colocar como um protagonista, e deve se colocar como protagonista. Então, dentro do meu tempo, eu quero só agradecer a todos vocês participantes pela confiança, pela construção. O trabalho ficou de um nível de qualidade, assim, fantástico. A Edna vai estar falando isso, até pela experiência dela com outros grupos no Estado. Não foi fácil se a gente assumir essa frente no momento de pandemia, no formato online. Nós estamos aqui com 27 pessoas, no dia 29 de dezembro, 19h30 praticamente. Isso não mostra o tanto que vocês querem, né? O tanto que vocês acreditam que é possível ter uma agenda compartilhada. Então, contem com o SEBRAE, estaremos na sequência agora com esse compromisso da agenda dos projetos construídos, para que juntos com vocês a gente busque agora executar todas as ações por vocês pensadas, ok? Eu vou passar para a Edna, que vai contar um pouco da história dela no trabalho, e mais uma vez eu quero agradecer a todos e parabenizar os participantes, tá? Muito obrigado. Paulinho, posso passar para a Edna direto? Estou compartilhando até a tela aí já. Pode sim, ela já está no jogo já. Então, vamos embora. Boa noite a todos, né? Bom rever aí o pessoal aí. Estou vendo que está bem participativo. As pessoas que participaram durante os nossos encontros, né? E o interessante é que Nova Lima foi um grande desafio mesmo, né? Foi adotar uma metodologia diferente, com uma estrutura diferente, porque não era presencial, né? Era virtual, virtual, mas eu acho que a gente chegou num resultado muito bom, né? Principalmente pelo nível das lideranças que participaram, né? Eu estou chamando de agentes de inovações transformadores, né? Porque são pessoas que são engajadas e que têm vontade, né, de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que isso foi muito importante, né, a BRI ter conseguido agrupar essas pessoas, né, engajar essas pessoas e trazer essas pessoas para o diálogo, para a discussão. E, como a própria, né, Liliane já tinha demonstrado aí para vocês, foi uma pesquisa, né, nós já tínhamos um pré-diagnóstico e com umas temáticas já direcionadas, né? Então, dentro dessas temáticas do diagnóstico, aí eu fiz uma proposta, né, de como é que a gente poderia desenvolver essa oficina aí online, né, nesse novo cenário. Nós estamos adequando o mundo o tempo todo, né? O mundo está mudando rápido e rápido nós temos que mudar, né? Então, a abordagem que a gente montou com a metodologia foi a abordagem DEL, né, que é uma abordagem mundial. Ela vem dos conceitos da ONU, né, dos 17 objetivos. Ela foi adequada para dentro do território brasileiro pelo SEBRAE, né, enfatizando as 5 dimensões, né, que é o capital empreendedor, que são mais e melhores instituições, aí está envolvendo educação, né, engajamento, o tecido empresarial, que são mais e melhores conexões, né? Que são as empresas fortes, tecidos fortes, né? A governança, que é onde nós temos as lideranças unidas em prol de um objetivo comum para fazer as ações acontecerem. A organização produtiva, né? Que é o mais e o melhor, né? Que o território tem, a riqueza do território. E a inserção competitiva, que é a sua relação com o mundo externo, né? E aí a gente está falando de transações tanto intermunicipais, quanto interestaduais, quanto internacionais. Então, essa abordagem ela dá muito uma perspectiva do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Não do desenvolvimento econômico. E elas estão alinhadas, né? São entrelaçadas, né? E ela traz essa abordagem de visão de desenvolvimento dentro do território. O território é onde estão os atores, né? A gente fala que é o desenvolvimento endógeno, né? É onde nós temos os atores que vão estar construindo esse objetivo em torno do desenvolvimento.
Permeando essa abordagem, a gente utilizou a teoria U, que é muito relacionada com comportamentos, né, das pessoas, com relacionamento, com engajamento. E a gente teve pessoas de diferentes regiões de Nova Lima, e a gente sabe que Nova Lima ela tem diferentes regiões, né? E, além disso, líderes, né, que pensam de diferentes maneiras. Então, a teoria U traz muito essa reflexão ao pensar, né, ao criar um laboratório, um ambiente de conversa, de diálogo, né, para conduzir uma situação de conflito que se leve a um consenso, que leve a uma ação. Então, a gente trabalhou com essa metodologia, né, que permeou dentro da abordagem DEL. Então, foi o co-presenciar, o co-evoluir. Então, foi todos participando junto, dando opiniões, e isso foi muito importante. Eu acho que até criou muito vínculo, né? Eu já conhecia um pouco de Nova Lima, conheci mais ainda, e foi uma oportunidade das lideranças também se encontrarem, e eu acho que isso foi fenomenal, né? Trouxe uma riqueza enorme para o trabalho. Inclusive, como a gente fez em grupos, né? Então, tinha várias pessoas que participavam de mais de um grupo, e isso foi muito interessante, que conseguimos, né, essa interação e esse engajamento em torno das temáticas. Como a própria Liliane disse, né, nós tivemos 5 etapas. A primeira foi justamente esse alinhamento com a BRID, né, para a gente estar sabendo como é que foi feito o diagnóstico. Fiz um trabalho de levantamento de dados, né, sobre o perfil do município em relação à abordagem DEL, que ela também tem alguns indicadores, né, dentro de cada uma das dimensões. Nós temos os indicadores, né, que são aquelas medições onde você mensura, né, o estágio de desenvolvimento, né? O ISDEL é o Índice de Desenvolvimento SEBRAE, né? Índice SEBRAE de Desenvolvimento Econômico. Trabalhei com outros indicadores também, DH, PIB, e procurei mostrar o que os indicadores demonstram, não é? E o que eles são falhos também, que eles também não são uma realidade real, né? A gente tem que saber ler esses indicadores e interpretar dentro do nosso território o que eles podem nos estar dizendo. É uma leitura do território, né? Então, baseado nisso, nas entrevistas, a gente partiu para a terceira etapa, que foram os encontros temáticos, né? Nós tivemos 5 grupos, né, para trabalhar com as 5 temáticas cada. Então, nessa etapa aí, foi a quarta, né, que foram as informações que a gente trabalhou para a formação do plano, tá? E onde a gente reuniu parte das lideranças, que eu estou chamando os agentes, né? A gente tinha como objetivo ter uma visão de futuro coletiva, né, em torno de uma governança e construir esse plano de desenvolvimento, né? E eu estou chamando parte das lideranças, que é humanamente impossível você conseguir todos os atores, né? Mas foram atores que se comprometeram, que se interessaram, que é muito importante isso, porque são realmente as pessoas que têm vontade, né, de estar fazendo alguma coisa. E a vontade, para mim, é muito importante, né, esse engajamento nesses valores cidadãos, né? Então, o objetivo da oficina teve muito, né, essa parte de ter esses agentes, essas lideranças, e aí muito no que você falou, acho que você comentou do Rogério, as lideranças formais e não formais, né? São pessoas que têm potenciais e que querem fazer diferença. Então, em torno disso, a gente construiu uma visão de futuro, né, e ter uma governança para construir esse plano. Foi o que a gente se propôs a fazer, né? Então, os resultados esperados, né, desse trabalho, dessa oficina, era elaborar o plano, conduzir e fortalecer uma governança local e construir essa visão compartilhada de futuro. Acho que nós alcançamos, né, Liliane? O trabalho ficou muito bom, né? Já está editorado, eu não trouxe ele aqui todo, tá, Liliane? Ele está disponível, né? Foram 62 páginas. Na realidade, eu acho que até coloquei aqui, ó, foram 5 temáticas e 20 projetos propostos, né? Projetos de médio, curto e longo prazo, e eu acho que vem num momento muito importante para o município, que é justamente agora que a gente... Importante vai ter que ser rápido, né? Que até agosto a gente está fazendo lá o PPA, né? O PPA, né? Que é o Plano Plurianual, né?
Então, acho que esse vai ser um instrumento muito bom para o prefeito, porque ele pode ver, ter uma leitura do território por parte dos cidadãos, das lideranças, né? Das expectativas em torno desse plano que pode ser conduzido, tanto do plano, né? Conciliar esse plano plurianual, que ele vem da esfera, né? Norteadoras, legisladoras, que são o governo federal, estadual, municipal, e estar trabalhando essas ações em torno do que foi construído, que foi está sendo almejado dentro da visão de futuro. E ficou muito claro para a gente que a cidade de Nova Lima tem uma característica muito grande de cidades inteligentes, e que é um programa também do próprio governo, né, que ele lançou agora, que é o Programa Nacional de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, né, uma iniciativa aí do Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do, acho que, Desenvolvimento Regional, né, que traz justamente essa ideia das cidades sustentáveis. Então, está assim, muito engajado nesse plano, né, nesse programa que o governo tem para as cidades, né? São cidades inteligentes. A gente está falando do Hipster, né? Que são alternativas, ações alternativas. Então, há uma criatividade muito grande dentro do território que foi bem explorada aqui com as temáticas e principalmente os atores que estavam envolvidos, né? Nós tivemos, eu vou passar rápido aqui, em educação nós tivemos 5 projetos, né, que envolvem educação empreendedora, qualificação. Eu achei muito interessante que as professoras estavam com uma preocupação muito grande de qualificar não só os alunos, mas também os pais dos alunos, né, para eles também se engajarem na educação que hoje nós temos, que nós estamos num contexto diferente, né? Um que eu dou muita ênfase, esse aqui, Projeto de Participação Cidadã, tá? Isso é muito importante agora nesse momento. É o cidadão entender, né, como que o plano hoje ele está sendo realizado, por que ele está sendo realizado, ele compreender qual que é o papel dele, até para ele engajar e comprar ideia. Eu acho que vai muito aos interesses de uma administração pública transparente, né, de uma gestão transparente, uma gestão que possa ter o engajamento, apoio e adesão da população. Então, assim, e tudo começa na educação. Então, o Grupo Educação praticamente trabalhou só com capital empreendedor, né? Em projetos que envolvem a educação, que envolvem levar o conhecimento, né? Trazer a qualificação, trazer o treinamento. E foi uma participação muito efetiva da Secretaria Municipal de Educação, de escolas privadas também participaram, tá? E das escolas estaduais. Então, assim, eu acho que está um plano muito bem elaborado, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada um, porque senão eu vou demorar muito, mas a gente fez a árvore estratégica desses projetos, né? Que a gente está chamando aqui de OKR, porque foi os objetivos, os resultados que a gente pretende alcançar, e esses projetos foram elaborados, né? Eles estão constando lá no plano, como os objetivos, os resultados e as justificativas, né, de cada um deles. Então, eu achei melhor apresentar só mesmo a importância deles e quais foram a tipificação desses projetos, né? Na questão da agricultura familiar, achei importantíssimo, né? O Gustavo está aí, não sei se ele quer comentar alguma coisa. O Gustavo participou muito desse grupo, né? Dessa temática, e também a Gilda, né? O Gustavo, a gente fez essa proposta aqui do fortalecimento a curto prazo, muito porque Nova Lima não tem essa característica rural, ela é muito urbana, né? Então, ele pensou o seguinte, quem sabe a gente não consegue um terreno que a gente possa capacitar pessoas que estão desempregadas e que não têm qualificação para poder plantar, poder produzir nesse terreno e que possa vender para o PAA, por exemplo, que há uma demanda, né, no uso do poder de compra do PNAE, do PAA, que são recursos que vêm do governo federal, né, para compra para merenda escolar, para hospitais, para presidiários. Então, assim, a curto prazo, nós pensamos nisso. Ajuda com uma visão mais avançada, muito naquela ideia dos kibbutz, né, israelenses,
ela trouxe uma ideia de núcleo de produção solidária, né? Onde houvesse uma cooperativa, fosse organizado pela sociedade civil e controlado e monitorado pela sociedade civil em termos de produção de excedentes, de organização produtiva mesmo, né? De poder vender em larga escala e muito no conceito de alimentação saudável, né? As três outras temáticas eu vou deixar para o Fred, né, Fred? O Fred está aí, o Wallace também, que as outras temáticas foram os negócios digitais, a economia criativa e o empreendedorismo, né? Então, assim, foi show de bola, eu assim, amei. Os dois assim, participaram muito, mas mais gente participou, e eu sei que os dois vão estar aí. Gustavo, eu não sei, eu falei um pouquinho da agricultura familiar, mas você quer falar alguma coisa, Gustavo, antes de eu finalizar aqui a apresentação? Edna, você foi ótima. A todo momento, eu acho que não precisa completar nada. Muito obrigado. Não, eu que agradeço, Gustavo. Bom, então, faltando essas três temáticas, né, eu fiz uma matriz estratégica do município, porque a gente foi humanamente impossível você conseguir fazer todos os projetos propostos, né? Então, nós priorizamos, e nós fizemos um diagnóstico muito em cima da FOFA, né, das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, e surgiram muitas ideias, as riquezas do município, os potenciais. Então, eu deixei um retrato do município aqui, que eu chamei da matriz estratégica. Ela está muito interessante, e ela, inclusive, fala um pouco daquilo que o Nova Lima talvez precisa construir, que é uma identidade, né, uma logomarca, né, ou é o que a gente fala de slogan, ou tipo, logo mesmo, é a logo da cidade, para mim usar ela em qualquer, que seja ecoturismo, que seja na gastronomia, né? É um desenho, né, que seja. Então, assim, eu achei interessante que houve até uma proposta de fazer concursos, e isso engaja muito a população. É um ícone, né? Então, eu deixei esse trabalho aí que eu achei super interessante, porque ele dá adesão à governança, né? Porque esse plano ele não é um plano finalizado, ele é um plano que está sendo construído. O plano a gente não muda toda hora, a gente está fazendo sempre. O que é importante é a gente ter uma visão, né, de onde que eu quero chegar. E é isso que a gente tem falado muito de cidades inteligentes, né? Cidade inteligente pensa nisso. Onde que nós estamos e o que nós queremos para a nossa cidade. Então, o tempo todo eu trabalhei com eles nessa perspectiva, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou, né? No mineirês aí típico. Então, na governança local, a gente construiu com um grupo, né, um modelo sociocrático, que eu chamo, né, dentro de uma governança, e eu achei interessante, porque é voluntariado, né, e eu acho que essa é uma oportunidade única de estar aproveitando esse conhecimento enorme que as pessoas têm sobre os mais diversos assuntos, né, para contribuir, né, com esses projetos que foram elencados e que estão dispostos, né, a trabalhar na construção deles. Então, esse é um momento de cidadania, de aproveitamento e de estar tendo uma participação. Setor político, né? O setor que eu falo no setor político, mas no sentido assim, da administração pública, né? É um setor são os agentes, né, que estão dentro do território e que fazem diferença, são os principais atores, que são o setor público, o setor privado e a sociedade civil, né? Então, assim, há uma construção dessa governança com esses três atores. E eu acho assim, que foi uma construção o tempo todo nisso. A cidade que queremos, onde que nós estamos, né, na forma de diagnóstico, e muito na interação dos atores que estão dentro do território, né, que são tanto o público, quanto o privado, quanto a sociedade civil. Então, foi uma construção conjunta. Por isso que a gente pegou lá na teoria do U, né? Qual participação, qual presença. E aqui a gente até colocou nome aqui nas pessoas, tá? E houve, assim, tá lá gravado, né? Porque todas as vezes eu falei assim, gente, tá validado? Tá validado? Então, tá validado. Então, assim, há um modelo de governança, é um modelo de início, de pontapé inicial, né?
para a gente trabalhar uma construção coletiva, né? Fazer um plano diretor para o município. E uma das propostas que estão lá justamente é essa, né? E isso ajuda muito um prefeito, né? Eu acho que isso constrói muito em termos de diretrizes, né, que são dadas para o município, tá? E a visão de futuro construída, né, coletivamente, eu falei que eu pus aqui 2.0, mas acho que foi 5.0, 6.0, que houve várias discussões, contribuições, pelos diferentes atores, pelas diferentes visões, e nós conseguimos chegar nessa convergência aí, né, de visão de futuro. Nova Lima, cidade onde as tradições unem-se às tecnologias, criando trilhas onde cidadãos conectados buscam o bem-estar e o desenvolvimento econômico sustentável. Gente, tudo para mim é cidade inteligente, porque em cidade a gente está falando, né, de não perder as nossas origens, nossas raízes, nós somos únicos, né? Nós estamos falando em sustentabilidade o tempo todo, né? Que são para termos hoje para gerações futuras, né? Que inclusive está coordenado com os objetivos lá da ODS, né? Que são aquele pacto que nós fizemos lá até 2030. Eu pus 2032 aqui porque eu peguei 4 mandatos, tá? Eu falei assim, não, vou pegar 3, né? 12. Então, assim, porque um plano, ele não se faz de um dia para o outro, né? Ele é construído ao longo do tempo. Então, tem ações, tem projetos aqui que são médio prazo, curto prazo, mas tem outros que são de longo prazo, né? E foi isso, gente. A construção, a entrega, eu acho que a gente conseguiu fazer, né? Trabalhamos uma visão de futuro, uma governança e entregamos um plano em acordo com essas lideranças locais e com um propósito, um objetivo, da onde a cidade que nós queremos. Né? Essa foi a proposta que a gente fez e eu espero. Agora, antes eu vou passar a palavra para o Fred, porque eu falei só de 2 temáticas. Aí o Fred vai ficar com as 3 temáticas aí, né, Fred? Que é do empreendedorismo, da negócios digitais, né, que tem ideias maravilhosas, fantásticas, e o entretenimento e economia criativa. Posso passar para você, Fred? Ok, Edna, perfeito. Está nas suas mãos. Obrigado. Boa noite a todos aí. Agradeço mais uma vez pela generosidade de estar nos acolhendo aí novamente. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Baixei agora. Share. E foi aí o compartilhamento. Acredito que esteja certinho. Então, rapidamente, meu nome é Frederico Martins Aguiar, eu sou empresário aqui em Nova Lima, uma empresa aqui chamada Interluminis, e eu sou robotista, uma área meio diferente, né? Eu sou robotista há mais de 15 anos e também sou formado como analista de sistemas e formado em eletrotécnica pelo Cefet. Só para contextualizar, tá bom? E aí, passando um pouquinho para frente, tem uma série de propostas. Então, eu trouxe essa organização... Ô, Fred, eu queria te interromper. Não está aparecendo para a gente, não. A tela não. Não está compartilhando. E... Deixa eu ver se eu interrompi o meu. Foi? Eu vou ver se... agora sim, foi. ok. Não, perfeito. É porque parou lá e eu não tinha visto. Eu estou com 2 telas ao mesmo tempo. Nerd, nerd. Agora está aí na tela. Obrigado, Paulinho. E nessas experiências, né, de trecho, que tem bastante tempo já que eu trabalho com automação, então a gente trouxe algumas propostas que, né, nós acreditávamos aí com o apoio da Edna, também do Anderson do Sebrae, que foram importantes aí, também toda a equipe da Bridge, gostaria também de agradecer, e ao Wallace, que está presente aí hoje, que vai também assessorar de uma forma muito positiva, a gente já conversou antes aí. E o que acontece? Aí, passando aí um pouquinho para frente, uma das ideias foi a ideia do centro conectado. A gente chamou esse projeto em conjunto de Smart Hub. Por quê? Porque é uma possibilidade de nós trazermos uma internet pública, uma internet of places para Nova Lima, termos serviços digitais de forma gratuita para os cidadãos,
e trazer também a história e a cultura da cidade. Nós temos a possibilidade de integrar um clube de vantagens no centro conectado, com serviços para as empresas, com a divulgação de promoções, com a criação de aplicativos e com a atração de público. Com os centros de interatividade, nós temos a possibilidade, e a partir dessa ideia nós estruturamos uma série de outras iniciativas, de trazer as oficinas e treinamentos. O Cowork Cidadão foi uma das ideias que também a Gilda tratou nas propostas dela, né? Ela não está aí presente, mas acredito que seja uma liderança importante na cidade. E as iniciativas de gamificação. Essas iniciativas a gente trata um pouquinho depois. Mas o projeto Centro Conectado, ele pode ser uma porta aberta para que nós consigamos atingir uma grande parte da sociedade, uma grande parte dos cidadãos, uma grande parte dos alunos, porque as iniciativas que nós apresentamos durante a Oficina do Futuro, elas acabaram se integrando, elas acabaram convergindo juntas para um objetivo que foi o plano que nós entregamos aí, mas que não está, igual a Edna disse muito bem, ele não é um plano acabado. Nós estamos aqui para contribuir de uma forma bem efetiva e nós nos colocamos aí à disposição para quaisquer dúvidas ou quaisquer esclarecimentos. Então, com base na ideia do Centro Conectado, nós vemos aí agora a imagem, o mapa de Nova Lima. Por quê? Porque suponhamos que nós implantemos aí em um determinado lugar. Óbvio que o centro não tá na posição correta, né? Mas é só para ficar bem visual. Suponhamos que implantamos lá no centro, por exemplo. As próximas etapas em expansão do projeto do Centro Conectado é de trazermos aí para outros bairros, para outras empresas, para que outras pessoas consigam também ser atingidas, pessoas, os cidadãos, as empresas, e as secretarias também da prefeitura, para que trabalhem de forma cada vez mais integrada. Então, a gente vai colocando, vamos testar, validar, testou e validou o processo, nós conseguimos integrar os demais bairros e, com isso, criar uma rede de informação, uma rede com vários locais de internet, dos lugares, né, Internet of Places. Esse vídeo, né, essas informações todas que eu estou passando para vocês aqui já estão disponíveis lá no YouTube. Depois eu vou passar o link aí, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, ver com mais calma. E se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição. Inclusive, a questão do Centro Conectado é uma questão muito forte e muito positiva, porque nós podemos trabalhar várias potencialidades de várias grandes empresas que tem aqui na região de Nova Lima, trazer essas empresas para junto da população e trazer todas essas iniciativas e criar pontos de acesso para os alunos, por exemplo, de baixa renda, que não tem como acessar a internet, para os locais de Nova Lima que não têm um bom acesso à internet, nós temos condições de trazer toda essa infraestrutura. Óbvio que nós estamos trazendo aqui só um escopo mais superficial, porque se nós fôssemos tratar de infraestrutura, efetivamente, ficaria um trabalho enorme, né? E aí, continuando, nós temos aí a imagem do Centro Conectado, que são os pontos. Nós fizemos um modelo 3D do centro, com o teatro, o fórum, a Câmara, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, que é um ícone aqui da cidade, e também a Prefeitura. Por que nós trouxemos essa imagem aqui? Porque nós temos a possibilidade de fazer iniciativas que integrem todos esses locais, juntando os Smart Hubs, integrando as empresas do entorno. Então, essa imagem, né, esse modelo 3D também é aproveitado nas iniciativas de gamificação que nós trouxemos no momento posterior a esse, mas ele demonstra bem e de uma forma bem visual as possibilidades tecnológicas, as possibilidades que nós temos com a tecnologia para engajar o público, para trazer as pessoas para perto e para se sentir parte da cidade. E aí, quando a gente trata de engajamento e de centro conectado, nós precisamos começar em algum lugar, fazer um teste, e esse é o local que nós escolhemos, que foi o centro, né? Mas pode ser um outro bairro, não tem necessariamente que ser o centro, e é uma forma mais visual de trazer isso. Num outro momento, nós trouxemos as iniciativas de gamificação. Essas iniciativas de gamificação, elas atingem 3 pontos principais, três públicos principais, né, que são os cidadãos, os empresários e os funcionários públicos. Porque nós podemos fazer o quê? Apps para celular, terminais no centro conectado para essas pessoas terem uma interação mais forte
com essas tecnologias, e terminais de VR, que é Virtual Reality, que é realidade virtual. Nós podemos trazer o modelo do centro conectado e fazer as pessoas navegarem dentro dele, fazerem parte desse processo. E a gamificação, o fluxo de processo da gamificação, que são contextos de jogos, né? O conceito de gamificação é esse, o contexto de jogos aplicados a questões que não são de jogos. Por exemplo, nós temos a coleta de dados em determinado app criado aí para engajar as pessoas. Nós fazemos a verificação, o tratamento dessas informações e remodelamos essa experiência. O que quer dizer remodelar a experiência? Nós colhemos os dados que nós temos daqueles cidadãos que, de fato, interagiram com as aplicações, que foram lá no centro, que participaram das iniciativas de realidade virtual, e vamos melhorando cada vez mais e trazendo mais pessoas para junto das iniciativas. Então, a gamificação é um parceiro muito importante nesse sentido, porque ela traz essa possibilidade de engajar as pessoas, de uma forma que não eu tenho que preencher alguma coisa, não. A gente analisa essas interações. Então, o escopo de como fazer isso, nós podemos trazer no momento posterior, porque senão fica, igual eu falei, um trabalho assim, gigantesco. E um exemplo de gamificação nós trazemos aqui na sequência. Esse é um marcador colocado num tablet, tem uma webcam apontada para ele. Então, é uma iniciativa de realidade aumentada. E nós fizemos isso também com o projeto de centro conectado. Nós pegamos esse mesmo marcador e projetamos o centro conectado em realidade aumentada. Essa é uma das possibilidades da gamificação. Esse é um dos contextos em que nós podemos trabalhar isso. Não só com os cidadãos, mas também com os alunos, trazendo oficinas. Isso é uma coisa que nós vamos tratar daqui a pouco também. Mas aí está o centro conectado e nós podemos interagir efetivamente com a cidade. Essa é uma das propostas com essa ferramenta que é a gamificação. Num próximo momento, nós vamos falar também de um outro projeto, que é a oficina itinerante. A oficina itinerante parte da ideia que nós temos de criar uma escola modelo. Por que criar uma escola modelo? Para que nós consigamos trazer oficinas de criação de jogos, linguagens de programação, robótica, não só robótica educacional, mas a robótica industrial. Nova Lima tem uma determinada carência nessa área, nós não formamos pessoas nesse sentido, nós só formamos para mineração, nós precisamos formar para outras indústrias também, nós precisamos trazer outros cursos para Nova Lima. Então, a escola modelo é essa possibilidade de nós trazermos outras iniciativas além das que já existem. Então, a escola modelo traria toda a questão dessas tecnologias, drones, impressão 3D, as tecnologias relacionadas a desenvolvimento de jogos, como eu já havia falado. Nós podemos ter uma oficina itinerante, partindo dessa escola, que atenderia a todas as escolas. Isso é um modelo de curto prazo. Por quê? Nós temos no plano um modelo de longo prazo, que contempla todas as escolas, e nesse modelo seria um pouco mais demorado para ser implantado, nós teríamos aulas de robótica, de programação para jovens, para crianças, e essas iniciativas, elas trazem a possibilidade de implantação em todas as escolas. Então, enquanto isso não acontece, um projeto de curto prazo, que nós pensamos aí em conjunto, foi trazer a oficina itinerante, levar essa oficina até as escolas, e a partir do momento que nós tivermos esse feedback das escolas, de como os alunos estão interagindo, de como isso está funcionando, nós devolvemos a oficina itinerante aí, vou estar explicitado aqui, nós devolvemos ela lá para a escola modelo, remodelamos a experiência, aproveitando a gamificação, e temos alunos capacitados, sendo trazidos para a sociedade, sendo trazidos para a cidade, e nós temos um município se tornando cada vez mais inteligente, uma cidade cada vez mais engajada, uma cidade com cada vez mais conhecimento e interação, não só tecnológica, mas entre as pessoas, porque o conhecimento faz isso, ele aproxima as pessoas. O conhecimento, quando nós dividimos, ele se multiplica. E essa é uma iniciativa das oficinas itinerantes, da oficina itinerante. O outro projeto que nós trouxemos aqui foi dos eventos de TI, e um deles é o Hackathon. Por quê? Nós podemos, por exemplo, pegar um problema, e isso foi uma questão que eu até tratei com algumas pessoas de fora do ciclo aqui da Oficina do Futuro. Por exemplo, nós temos os alunos com deficiência. Quando nós falamos em alunos com deficiência, não tem muitas iniciativas
para poder tratar esses alunos com coisas que sejam baratas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a tecnologia de processamento de linguagem natural é uma possibilidade para que o aluno diga alguma coisa e interaja com a tecnologia e seja ensinado através dela, e não só por ela, mas com ela. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de criar um hackathon. Hackathon é uma maratona de programação para resolver determinado problema. Por exemplo, a Secretaria de Educação tem os alunos com necessidade, nós precisamos de uma iniciativa de reconhecimento de voz. Cria-se um hackathon, esse hackathon, ele para resolver esse determinado problema, aí tem uma premiação para as empresas que participarem. Com isso, nós temos a possibilidade de quê? Fixação no calendário de eventos de tecnologia, incentivo a estudantes, incentivo a empresas, a startups de tecnologia em Nova Lima, e com essa premiação, o evento vai ficando conhecido. Isso vai se fixando na cidade como um evento que ocorre e que é tradição, vira uma tradição naquela cidade, que no caso é a nossa cidade, Nova Lima. Nós podemos fazer isso não só com as secretarias, mas com outros processos aí, por exemplo, da criação de softwares para atender as empresas em Nova Lima com o auxílio do nosso comitê de governança, auxiliando nesse processo, tanto na fiscalização da criação e da implementação, quanto na elaboração dessas oficinas e criação desses eventos dentro dessa agenda que nós trouxemos aí como opção de fixação dos eventos de TI na cidade. E não só para a Secretaria de Cultura, tá? Tem a Secretaria de Desenvolvimento, de Educação. E na Secretaria de Cultura, uma coisa que nós vimos ali que é uma necessidade é digitalização de boa parte do acervo. Já tem isso em andamento em Nova Lima, mas nós poderíamos aproveitar essas iniciativas porque fica mais fácil e mais tangível quando a gente tem mais gente pensando e executando, né? Uma outra ideia, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar aí, tá bom? É a plataforma de troca de tempo por serviços. Ela está lá em Economia Criativa. É uma plataforma que nós podemos utilizar, uma das ideias que foram trazidas também aí na oficina, que é a do blockchain, que nós vamos falar posteriormente, para criar uma moeda digital de trocas dentro da cidade. Mas não só para isso, tá? Blockchain serve para mais coisas. Então, nós cadastramos aí nessa plataforma, né? A ideia é cadastrar os profissionais dentro da plataforma. Eles usam a plataforma e na hora que eles se cadastram, ganham algumas moedas, aqueles que se cadastram lá. Então, por exemplo, tem uma pessoa que tem lá uma loja que vende roupas, mas ela precisa tratar do marketing da empresa. Ela pode ir na plataforma, contratar uma empresa de marketing cadastrada, usar as moedas, que vão ser o tempo que ela vai utilizar dos serviços dessa pessoa. E aí, quando alguém precisar de uma consultoria com relação a roupas, ou mesmo de algum serviço que, além da venda de roupas ou de outro serviço que a pessoa possa prestar, essa pessoa que usou as moedas também possa fornecer serviço e receber essas moedas. Num primeiro momento, é só a troca de tempo pelas moedas digitais. Num segundo momento, as pessoas que estejam dentro da plataforma, elas podem utilizar os serviços e pagar por eles, monetizando o serviço. Isso é uma possibilidade, tá? Essa ideia já funciona em algumas cidades no sul do país, e nós podemos trazê-la aqui para Nova Lima, porque é uma possibilidade grande de fortalecimento desse tecido empresarial em Nova Lima. Outra coisa que nós trouxemos, outra ideia que nós trouxemos foi a do blockchain. O que é o blockchain? Para quem não conhece aí, o blockchain é um livro razão imutável. Ele está muito presente nas cidades inteligentes da Europa. Essa ideia, inclusive, já é testada. Eu trouxe aqui durante as oficinas, depois, se vocês tiverem a curiosidade, passei aí também os links e algumas informações sobre as cidades que já usam essa tecnologia. Por que essas cidades já usam essa tecnologia? Porque é uma tecnologia mais segura e distribuída. O livro Razão Imutável está distribuído dentro de uma rede de computadores. Não vou ser muito técnico aqui para não confundir ninguém, mas é um livro razão que todo mundo tem acesso. E se todo mundo tem acesso, para que alguém consiga mudar isso, fica praticamente, né, hoje em dia a gente sabe que é bem difícil fazer essa mudança, tanto que as criptomoedas estão baseadas em blockchain, de fazer a mudança desses dados. E como que a gente poderia usar isso em Nova Lima? Primeiro, para registrar dados de saúde, dados da educação, dados públicos,
A moeda digital de trocas pode ser baseada no blockchain e também registro de obras, por exemplo, de direitos autorais. Isso é uma coisa inédita, que seria inédita aqui no Brasil, mas que já ocorre em outras cidades, mundo afora. E essa cadeia de blocos, esse livro imutável, ele concorre para interligar esses dados e para trazer confiabilidade dentro da rede e segurança dos dados das pessoas. E isso atende tanto a Agenda 2030, que a Edna também citou aí, que é a identidade das pessoas, as pessoas têm direito à identidade e a saber quais dados estão sendo guardados pela entidade pública, e também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós atendemos aí duas questões muito sérias, que são a Agenda 2030 e também a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós trouxemos aqui uma infraestrutura básica, né, uma arquitetura de serviços que poderia ser utilizada dentro da ideia do blockchain, que é o sistema de saúde, com esse atendimento, a Internet of Places, com a distribuição desse livro ao redor da rede, né, do livro Razão, ou do blockchain, do livro Razão imutável dentro da rede, e isso permite uma maior segurança dos dados do cidadão e também proteção contra ataques maliciosos, que nós sabemos que tem ocorrido aí de uma forma muito intensa ao redor do mundo, com ransomware e outras tecnologias, outros ataques que têm ocorrido aí mundo afora. Tá bom? Espero que eu tenha sido o mais claro possível. Procurei não me alongar muito e nem ser muito técnico. Só me permite uma finalização que eu acho importantíssimo, Fred. Sim, pode falar. Porque esse trabalho de estrutura tecnológica, porque a gente fala em cidade inteligente, às vezes as pessoas associam a ter tecnologia. Não é. A tecnologia é a ferramenta, é o instrumento, né? Ela vai dar eficiência. Quanta coisa que a nossa gestão hoje, e isso é fato, gente, tem uma pesquisa sobre isso, né? Que a corrupção, né? Ela deu menos gasto para o Brasil do que o que nós gastamos com a eficiência. Foram 200 trilhões aí de reais em corrupção, e foi 3 vezes isso da nossa ineficiência em gestão pública. Por quê? Porque a gente não tem sistemas colaborativos, não temos sistemas integrados. Isso é questão da eficiência, né? Até tem um exemplo de uma cidade aí, a Eslováquia, é um dos países aí que saiu do bloco do russo, né? Então, assim, a eficiência, a única coisa que você não faz pela internet é casamento e certidão de óbito. O resto tudo é por digital. Quer dizer, então, assim, tirar papel e virar a coisa mais eficiente. Então, a tecnologia traz essa eficiência, essa transparência que a gente tanto precisa na administração pública, né? E nos serviços privados também. Tá? Só queria fechar isso para a gente ter essa noção que a tecnologia é importante nessa gestão da eficiência. Desculpe se eu exagerei. Legal. Bacana, Edna. Queria agradecer ao Anderson, à Edna e ao Fred, principalmente, né, pela dedicação, o que se envolveu na oficina, assim como todos os componentes da Oficina do Futuro, e dizer que a Liliane acabou de anexar no chat o plano de desenvolvimento econômico construído na Oficina do Futuro, para quem quiser baixar, já está à disposição. Agora, para a gente já caminhar para o encerramento, a gente vai colocar aqui 2 depoimentos de pessoas que participaram de forma tão generosa na Oficina do Futuro, que mesmo nessa época turbulenta de festividade de Ano Novo, de fim de ano, aliás, né, toparam gravar esse vídeo com a gente. Vou compartilhar minha tela para exibir para vocês. Apareceu aí para vocês? Apareceu. É o Gustavo. É o Gustavo. Está sem o áudio, Paulinho. Está sem o áudio. Está sem o áudio. E está em câmera lenta, né? Só um minutinho.
Testei, poxa. Vamos ver de novo se vai funcionar. Olá, meu nome é Gustavo Passos. Eu sou morador do bairro Vale do Sol, em Nova Lima. Fui convidado para o Projeto Lidera pela importante instituição que é a Emater. E o que eu posso dizer? Eu decidi participar porque eu vi que essa ideia de governança compartilhada, essa é a verdadeira democracia. Você vê as demandas de todos os setores, de todas as esferas de um município, empresarial, sociedade civil, né, as comunidades, a educação, né, ouvir todos, e isso sendo trazido de por quem vive a história, né? Então, quando se junta isso tudo, gera uma governança compartilhada com uma possibilidade de minimizar erros, né? Menos gastos errados, né? Então, eu vejo que o projeto super bem encaminhado, esse projeto Lidera, eu vejo com ótimos olhos e torço para que a gente caminhe e que isso vá para frente para o bem de Nova Lima, né? Para o desenvolvimento sustentável de Nova Lima. Dessa terra que a gente sempre ouviu que é de minério, onde a gente pode tirar várias frutas, verduras. Viva Nova Lima! Agora mais um depoimento. Só um minutinho. Olá, meu nome é Frederico Aguiar e eu agradeço aí pela oportunidade de ter podido contribuir de alguma forma com esse plano de desenvolvimento que criamos de forma muito colaborativa na Oficina do Futuro, e espero que nós consigamos em breve implementar boa parte das ideias e das soluções que foram trazidas durante a Oficina do Futuro. Eu agradeço muito pela generosidade de todos os envolvidos e principalmente pela generosidade daqueles que tiveram a iniciativa de criar a oficina. Muito obrigado e até breve. Bacana. Liliane, Luiz, a gente teve perguntas no chat que eu me perdi aqui. Não, Paulinho, perguntas não. Basicamente, comentários positivos da Maristela, da Cláudia Dato, e no mais eu acabei de postar ali uma informação de que amanhã a gente vai disponibilizar para todo o mailing do Lidera, seja aqueles contatos que a gente tem por WhatsApp ou os que a gente tem por e-mail, a gente vai disponibilizar o arquivo para todos. Bacana. A Clausi teve que sair em virtude de um outro compromisso, e ela nos disse que o Juninho faria suas considerações finais, e eu queria, antes de finalizar, passar a palavra para o Juninho fazer essas considerações finais, por favor. Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo, por gentileza? Sim. Queria cumprimentar e agradecer aos que prestaram tão bem essa consultoria à Prefeitura. Foi contratada num momento de muita tensão, né, que é ano eleitoral. Para muita gente isso poderia contaminar o processo, não contaminou, deu o resultado que precisava e o melhor, fez uma transição daquilo que a Clausi queria para esse momento,
com a certeza de que o projeto vai valer a pena ser colocado em prática, né? Não tem dúvida nenhuma. E, por sorte de Nova Lima, nós vamos ter continuidade, porque o secretário de Desenvolvimento daqui a 48 horas é o Abner, que era o diretor do departamento da secretaria, qualificado, preparado, entusiasmado, ainda tem ao lado dele a juventude, que ajuda muito, né? E que tem certeza que vai fazer um belo trabalho. Então, eu queria primeiro agradecer e cumprimentar a Liliane e os demais colegas dela que fizeram esse belo trabalho do Lidera e da Oficina do Futuro. Queria aqui fazer, eu estou vendo o Wallace aí, que naturalmente vai continuar. O Wallace é um excelente servidor público, excelente. Eu falo isso de boca cheia para todo lado, porque eu relacionei com o servidor público primeira vez em 1989, quando eu fui prefeito. Eu era um menino de 23 anos de idade e fui para a prefeitura com um monte de gente falando comigo que servidor público não presta. Não presta, como tem padre que não presta, como político que não presta, como presidente da República que não presta, como ciclista. Em todos os lugares do mundo tem bons e maus, inclusive na família da gente, né? O Wallace é desses bons servidores públicos. Então, ele vai estar lá, vai ajudar a dar continuidade, vai operacionalizar. Então, eu queria aproveitar a presença do Wallace, do Abner, que daqui a pouco vai nos dar o prazer de falar também, para dizer que o melhor que pode acontecer agora nessa transição é aquilo que foi bom, foi bem contratado, que está diagnosticado ou que está planejado dessa gestão, precisa ser continuado na outra gestão. Teve uma pessoa que entrou aí durante a administração, durante uma das apresentações, e falou assim, se não me engano, a penúltima fala, olha, a corrupção dá menos prejuízo ao Brasil do que a má gestão. Corrupção, infelizmente, nós ainda não evoluímos para retroagir no Código Criminal brasileiro para acontecer como nos países árabes, que corrupção devia cortar as mãos, né? Tirava as mãos, etc. e tal. Não tem jeito, isso não tem conversa, corrupção não tem. Mas a má gestão é, de fato, uma desgraça nos países, né? A corrupção dá menos, a má gestão é que dá mais despesas. Pois é, muito mais do que a corrupção. Muito mais do que a corrupção. Se pudesse aquilatar esse detalhe, com corrupto é fácil, inclusive, resolver o prejuízo que é corrupto, que é criar cadeia e trancar lá, dá pouco problema. E má gestão não tem jeito, porque o punido não é o corrupto, é o país inteiro, é a cidade inteira, como nós estamos sendo punidos nesse momento por esse louco, que é esse genocida que é presidente da República, achando que nós podemos todos morrer à mercê das loucuras dele. Mas... né? Nova Lima não deve acontecer isso, especialmente nessa pasta que foi tão bem gerenciada pela Clauzi. Eu fui do PSDB e uma vez o Marcos Pestana, que foi um grande deputado federal, um homem técnico, sério, muito qualificado, responsável, um dos grandes responsáveis por esse aumento da alíquota da CEFEM, que colocou as cidades mineradoras de 2017 para cá num patamar econômico muito saudável, né? Muito inteligente. E ele me perguntou, Juninho, eu queria que você desse uma contribuição, porque eu sou um estudioso. Ele falou, Marcos, o Fernando Henrique fez a lei de responsabilidade fiscal. E vocês precisam de aprimorar isso para criar uma lei de responsabilidade gerencial, para que quem gerencia mal o poder público, primeiro, não ter o direito de voltar a gerenciar. Essa é a primeira coisa. Segundo, para haver punições em tempo real, porque quem chega ao poder público tem um surto, uma psicose, uma loucura, que eu não sei o que ele acha, e que ele acha que ele é o dono daquilo ali. Ele é o gestor temporário daquele cargo que foi confiado a ele. Nada mais do que isso, com dia e hora para terminar. Como vai ser dia e hora terminar o do Vitor daqui a 48 horas, do João daqui a 48 meses? É assim. Então, quem chega nas pastas, como o Abner está chegando agora, como o Wallace está chegando, no caso deles, é chover no molhado falar isso, mas não podem, não devem, não têm o direito de desperdiçar trabalhos como esse que estão sendo entregues. Não podem. O que acontece no Brasil é que tem um excesso de diagnósticos nas prefeituras,
nos governos estaduais e federais que são ignorados. É um excesso ou uma grande quantidade de projetos que são ignorados, de planos que são ignorados. Então, quando a gente chega agora, ao final de uma gestão tão bem feita como a Clausi, né, que o Vitor soube tão bem escolher, apadrinhar e empurrar, e a gente tem a garantia da continuidade com pessoas como Wallace, como Abner, dá um prazer enorme. É a certeza de que não está mais começando do zero, o cronômetro está ligado, vai ter velocidade, vai ter eficiência, vai ter eficácia. Os 2 conselhos estão fundados, o núcleo de projetos prioritários está em vigor, os 2 fundos estão criados, inicialmente abastecidos, a cidade está financeiramente e economicamente saudável, o Vitor vai fazer uma transição para o seu sucessor, segundo o que eu sei, com mais de 300 milhões de reais em caixa, então uma parte disso tem que ser canalizada para o fomento econômico da cidade. E vou caminhar dizendo para você o seguinte, eu acho que o projeto, o Lidera, as oficinas, estamparam naturalmente uma realidade econômica de Nova Lima que precisa de ser cuidada e eu tenho certeza que vai ser muito bem cuidada pelo Abner e pela equipe dele. Nova Lima precisa de um desenvolvimento econômico que, por consequência, é social, porque ele gera empregos, não é? Planejar, mais do que isso, seletivo. Nova Lima tem algumas regiões dela que vão se desenvolver naturalmente sem precisar de grandes esforços da prefeitura. A prefeitura precisa de apenas ordenar e organizar, porque tendência a gente não contraria, tendência a gente ordena e organiza. Falar de fomento e desenvolvimento econômico e social no Vila da Serra é pleonasmo, vai acontecer naturalmente. Na região do Alphaville, vai acontecer naturalmente. Na região do Jardim Canadá, está acontecendo naturalmente. A sede de Nova Lima ainda é a grande prejudicada, ela ainda não achou o caminho para fazer a transição da antiga cidade produtora de ouro, que vivia com milhares de empregos da antiga Morro Velho, que a Lili está aí, que conhece tão bem, que participou da transição de Morro Velho para Ângulo, etc. Não achou esse rumo novo ainda. O próprio projeto da Ângulo no centro, que vai ser para a economia criativa, tende a ser um grande impulsionador para isso. Então, Nova Lima precisa de criar desenvolvimento econômico equânime, mas seletivo, com tratamentos diferentes, as suas regiões diferentes, as suas micro-regiões diferentes, as suas potencialidades diferentes e as suas vocações diferentes. E o plano de vocês mostra isso claramente, né? Aonde precisa, aonde deve se colocar dinheiro, aonde deve se colocar um esforço maior. Isso sendo feito, a cidade, de fato, tende a ser uma das melhores cidades do país, porque os últimos índices publicados sobre Nova Lima, uma das cidades que tem uma das melhores economias do país, uma das cidades que tem a menor dependência do poder público no país, uma das cidades que tem um dos maiores níveis de empregabilidade do país, etc. São espetaculares, mas não reflete a realidade da cidade como um todo. Você tem renda familiar, por exemplo, em determinadas regiões de Nova Lima, que são um luxo, que é um espetáculo. Mas Nova Lima ainda tem pobreza, ainda tem dificuldades, ainda tem classes sociais que precisam ter oportunidades de, pelo menos, se equivaler de alguma forma às outras regiões. Então, isso tudo está na mão desse pessoal que está chegando com esse gás e, naturalmente, o projeto Lidera, as oficinas contribuirão para que se ache esse caminho, para que o desenvolvimento seja equânime, mas tenha tratamento seletivo de acordo com as necessidades, potencialidades e vocações de cada região. Eu tenho certeza que vocês contribuíram muito. Queria agradecer mais uma vez, cumprimentá-los, cumprimentar a Clausi pela condução dos trabalhos, ao Abner pela condução dos trabalhos, ao Wallace por esse trabalho de assessoramento espetacular que ele sabe fazer muito bem a secretaria,
desejar para quem está chegando um excelente entusiasmo. Venham com todo o pique do mundo, porque dia 2 de janeiro vocês já perderam um dia. Assim que eu falava quando eu era prefeito. Menos um dia no calendário, menos 2, menos 5, e não dá para perder nenhum. Então, passe a mão no que está pronto, porque tudo que está pronto já é um luxo, né? Já é um espetáculo, para não se haver perda de tempo, desperdício financeiro, retrabalho, recontratações. Parabéns a todos, muito sucesso aos que estão chegando, milhões de cumprimentos a Clauzi com a equipe dela, e queria passar para o Abner, que está aí, que nós estamos cheios de vontade de ouvi-lo para dizer, vai dar certo. Perfeito, Juninho. Boa noite, pessoal, boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Meu áudio está saindo legal aí? Está sim. Perfeito, então. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar participando dessa conclusão desse trabalho maravilhoso que iniciamos, né, há meses atrás. Eu ainda era diretor de desenvolvimento econômico quando tivemos a concepção do Lidera, né, participei ativamente aí da construção do termo de referência, da contratação, da implantação, e me ausentei, né, naquele período para disputar as eleições municipais conforme manda a legislação. Mas procurei acompanhar da melhor forma que eu pude os trabalhos, principalmente por saber e por acreditar na importância dele para a nossa cidade. Queria agradecer o Juninho, primeiramente, pelas palavras, pelo incentivo. O Juninho é um grande militante do desenvolvimento econômico, do empreendedorismo da nossa cidade, né? Quando eu falo sobre desenvolvimento econômico de Nova Lima, eu gosto de falar muito do plano ZLD, que é um plano que eu acredito, um plano que eu vejo verdade, que eu vejo como uma saída muito clara para o futuro da nossa cidade. Eu conheci esse projeto através do Juninho, me apaixonei por ele e virei um grande defensor. Então, Juninho, você falar, você corroborar, né, com o Lidera e com tudo isso que foi apresentado pela consultoria, mostra que estamos no caminho certo e que Nova Lima tem um futuro brilhante aí a ser percorrido. Obrigado pelas palavras. Queria cumprimentar também a Clauzi, que não está presente, mas queria deixar uma fala aqui em parabenização pela liderança dela durante esse trabalho e durante todos os 4 anos na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda. A Clauzi conduziu a secretaria, né, com muita organização, com muito entusiasmo, com muita vontade de fazer a diferença, e hoje a gente colhe grandes resultados na secretaria. Entre eles, né, a entrega do Lidera, que é um projeto que vai, de fato, quando colocado em prática todo esse estudo, e a gente caminhar agora, né, se eu não me engano, para a 4ª etapa, que é a etapa de implementar, de fato, né, o que foi levantado para que a gente consiga promover o desenvolvimento no território, nós vamos deixar um legado único, ímpar na cidade. E isso vem com a iniciativa da Clauzi lá atrás, onde a gente começou a fazer alguns fóruns, a gente começou a movimentar esse ecossistema e que hoje traz tantos bons frutos para nós. Então, Clauzi, se essa reunião ficar gravada, eu quero te parabenizar e dizer que o seu esforço foi muito, muito importante para hoje e para o futuro da nossa cidade. Queria cumprimentar, né, todos os servidores da secretaria, o Juninho já falou muito bem do Wallace, temos aqui também a Fernanda, o Antônio, todo mundo que contribuiu, que abraçou o Lidera, que abraçou essa iniciativa. São servidores, né, maravilhosos que, de fato, contribuíram muito, né, não só para o Lidera, mas para todos os outros programas e iniciativas que fizemos na secretaria. E se hoje a gente colhe bons frutos, tem toda a participação deles, né? Cumprimentar todos os parceiros aqui do trabalho, né? Temos a Sebrae, a Emater, temos várias instituições, e cumprimentar, por último, mas não menos, de forma não menos importante, a Liliane, né? Através da Bridge, uma empresa seríssima, uma empresa de alto quilate, uma empresa de uma ética sem igual, uma empresa muito profissional que conduziu esse trabalho e que deu para a gente, né, a certeza de que acertamos em fomentar as lideranças de Nova Lima através dessa entrega tão organizada e tão clara para nós, gestores públicos, né?
Então, parabéns, Liliane, parabéns toda a equipe da Bridge e parabéns a todo mundo que participou desse projeto. Como já foi dito, né, nós vamos assumir a secretaria no próximo mês, né, já na virada do ano, através da indicação do prefeito eleito João Marcelo. E a minha fala aqui é muito simples, é muito objetiva, no sentido da continuidade desse bom trabalho, para que a gente possa agora ampliar e colher os frutos, né, de tudo isso que foi mapeado e foi identificado. Quando a gente teve a concepção do projeto lá atrás, eu já enxergava esse potencial, porque desenvolver território é desenvolver pessoas. A gente não pode pensar em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento territorial, sem pensar em desenvolvimento de pessoas. E pessoas essas que passam por várias áreas. São líderes comunitários, são líderes esportivos, líderes religiosos. São pessoas que levam, muitas vezes, né, o produto do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, para dentro das comunidades, para dentro das organizações em que eles atuam. Então, eu acho que a sementinha foi plantada, começou a germinar, e agora eu espero que nessa próxima gestão, nos próximos 4 anos, a gente possa colher ainda mais frutos, né, desse trabalho de desenvolvimento de lideranças. Eu gostaria de conhecer a entrega final, o relatório, como a Liliane disse, que vai encaminhar amanhã, né, no e-mail de todo mundo. Queria apresentar essa entrega para o prefeito eleito João Marcelo, e eu tenho certeza que, assim como eu, ele vai ver o potencial, a importância de fomentarmos, né, a continuidade desse trabalho, através de, talvez, aí eu vou apelidar do Lidera 2.0, né, que é uma próxima etapa do projeto, para que a gente continue aí avançando e colhendo bons frutos. Parabéns a todos, muito obrigado, pessoal, pela contribuição que vocês deixaram para o município através dessa entrega. Muito obrigado pela dedicação, e eu tenho certeza que os próximos 4 anos de Nova Lima vão ser ainda melhores, porque nós temos pessoas comprometidas, pessoas que querem fazer acontecer e que, de fato, se preocupam com o futuro do desenvolvimento econômico, social e territorial da nossa cidade. Eu sou uma dessas pessoas, contem sempre comigo, e a partir do dia 4 de janeiro, estou de portas abertas para receber vocês, para a gente já começar a planejar a continuidade desse trabalho, porque eu vejo muito valor nisso, e o que é bom tem que continuar, tá certo? Aproveito a oportunidade para desejar a todos, né, um feliz ano novo, reforçar, né, o alerta aí para todo mundo se cuidar. A gente vive um momento difícil, né, através da pandemia, através de medidas, né, que não tá sendo tão eficientes para a contenção dessa pandemia, onde acaba obrigando a cada pessoa a se proteger, a redobrar os seus cuidados, né, para não se infectar, para não infectar o próximo. E então que vocês tomem muito cuidado nessa virada. A gente vai enfrentar esse desafio, né, para uma recuperação socioeconômica a partir do próximo ano, sem igual, porque fomos duramente afetados pela pandemia. Então, para que a gente não agrave mais esse problema e que não tenhamos mais nenhuma perda, ou que essas perdas sejam mínimas, né, eu deixo aqui um recado para todo mundo se cuidar bastante, para que a gente possa ter aí um próspero ano novo e mais 4 anos de muito trabalho e muitas realizações. Obrigado pela oportunidade da fala, obrigado pelo projeto, contem comigo e até 2021. Pessoal, parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, Abner. Parabéns aí pelo secretariado. Nós temos certeza que essa continuidade vai ser importante para tudo que foi desenhado no projeto Lidera. E, em nome do prefeito de Nova Lima, Vitor Pernito de Barros, e da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Cláudia Gomes, nós agradecemos a todos que participaram dessa reunião virtual, todos que participaram da construção do Plano de Desenvolvimento Econômico, e desejo a todos uma boa noite e um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado.